Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, com meu querido amigo Eduardo Filete, que a última vez que ele esteve aqui, nós íamos falar sobre esse tema, mas assim, acabamos por privilegiar a viagem que ele fez maravilhosa ao Amazonas, muito interessante, foi em congresso, explicou pra gente, aí mostrou as fotos lá, ele abraçando o jacaré, abraçando a cobra. Boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa, isso mesmo. E hoje ele vem falar do tema que ele viria falar no programa anterior, que é a melhor escolha para o seu pet. Como é que eu faço para escolher? Eu quero ter um pet, como é que eu faço para escolher? Depende do quê? É isso que ele vai falar para a gente, com todo do alto da sua experiência já de tantos, mais de 30 anos cuidando aqui dos animaizinhos aqui de toda a Baixada Santista e espalhando seu conhecimento aí pelo Brasil todo em congressos e no exterior também. Passo a palavra para o meu querido amigo Eduardo Filete. Boa tarde, muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Podia ser igual aquele filme, né? Que a gente nascia velhinho e ia ficando mais novinho, né? Mas Deus faz as coisas certas. Então, também a gente ia nascer velhinho, também seria ruim, né? Seria ruim, né? Mas, o importante é a gente ter conhecimento para partilhar. E quanto mais idade, se a gente for esperto, como é o seu caso, mais conhecimento a gente tem para partilhar. Olha, hoje eu atendi um caso bem difícil, uma cirurgia lá que, tal, né? Complicado, os casos que tinha passado por muita gente e tal, né? E o cachorro está na UTI, mas eu acho que recupera. E um dia é cansativo, porque você tem que atender família, você tem que ler um monte de exames de outros lugares. A família dá mais trabalho que o paciente, a gente sabe. Não é que é todo mundo preocupado. Sim, eu também, se fosse o meu cachorro e eu fosse comerciante, fosse de outra profissão, professor, que eu sou, mas só fizesse isso, também ia ficar preocupado, né? Então a gente tem que entender outro lado também. Aí eu falei para a pessoa, olha, a pessoa que não gosta disso, depois de 30 anos, ela já para de trabalhar. Quantos tem com mais de 30 anos trabalhando? Né? Você vê, por exemplo, às vezes o professor lá na Unisanta, né? Lógico, a saúde tem que ajudar também, mas o professor lá com 35, 40 anos trabalhando, né? Você vê, você fez mestrado, você sabe. O cara está trabalhando, o cara já está aposentado na profissão dele, mas o cara gosta daquilo, né? Eu gosto da minha profissão, eu sempre acordo e eu peço para Deus saúde, né? Saúde, e também peço para eu ter ânimo, né? Porque, e eu vejo com vários profissionais amigos meus de várias áreas, né? Que quando o cara fica muito tempo naquela profissão, né? Ele às vezes cansa daquilo, né? Aí o cara vai fazer o quê? Vai ficar jogando dominó em barzinho, né? Eu nem beber, eu bebo. Aí então, que chateia mais, né? Mas eu falo assim, aí chateia mais. Então a gente continua trabalhando com vontade, né? Essa questão dos cães que você definiu muito bem, ou dos gatos, ou de um animal, uma ave, a pessoa sempre deve consultar, né? E eu não estou falando consultar pagar, eu estou falando consultar de pesquisar, de sim. tal. Porque, por exemplo, todo dia chega uma pessoa na minha clínica para falar comigo, né? Falar comigo sobre algum assunto, por exemplo, sobre um cachorro que ela quer doar, sobre um gato que ela quer adotar, sobre um cachorro. Mas poucas pessoas vão, né, perguntar que tipo de animal ela pode ter, né? Por exemplo, eu dou ideia... Vilete, por que seria importante? Eu acho importante, e a sugestão do tema foi sua, e eu achei muito interessante. Por que você acha importante que as pessoas façam isso que você está sugerindo? Consultar um veterinário ou uma pessoa que entenda de animais, um biólogo talvez, não sei, sobre qual o animal adequado para ela ter, né? Para ela cuidar, para ela conviver. Você acha que se for mal escolhido, o animal sofre? Sofre. E não precisa centralizar no veterinário. Pode centralizar num kennel club, pode centralizar num criador. Se o criador vai puxar um pouco do que ele tem, né? Então, talvez pode empurrar alguma coisa lá que não seja bem adequada. Que não seja bem adequada. Mas a pessoa tem que perguntar. Por exemplo, a pessoa vai criar um Rottweiler num quarto-sala. Estou nem falando kitnet, tá? Num quarto-sala.
É difícil, mas tem case de sucesso? Tem. Um militar aposentado, não é porque é militar, mas para mim, né? Sim. Ele é militar aposentado, então ele tem aquela doutrina, aquela, vamos dizer assim, geralmente os militares, eles são... Tem uma sistemática toda de vida. Uma sistemática toda de vida, né? Rotina. Rotina e tal. Então, ele todo dia sai para andar, e ele anda lá da ponta da praia quase até a divisa e volta. 1 hora, né? Depois... À noite ele sai de novo. E se tiver chovendo um pouquinho, ele põe capa no cachorro, põe capa nele e vai também, né? Então ele faz aquele exercício físico de 2 horas de caminhada por dia, né? Esse dá mais que 7.000 passos. Ele diz que dá 7.000 passos, né? Esse faz aquela caminhada diária e ele consegue adequar, porque depois o cachorro fica dormindo, né? Sim. O cachorro anda 2 horas por dia, tal. Esse tipo de cachorro, por exemplo, que tem essa rotina, não é tão importante o espaço dentro de casa como o outro que não teria essa rotina de caminhar 2 horas por dia. É isso, mais ou menos? E como ele está aposentado, ele fica no apartamento vendo filmes, Sim. vendo coisas. Quer dizer, tal. não deixa o cachorro sozinho. Não deixa o cachorro sozinho por muito tempo. Sim. Né? E quando ele vai na padaria, ele desce com o cachorro. Certo. Mesmo que já tenha andado essa quilometragem toda, né? Sim, sim. Só que, por exemplo, ele tem que se adaptar. Um dia de muito sol como hoje, aqui na Baixada Santista, né? Então, ele tem que sair 7 horas da manhã. E num dia e à noite ele pode andar depois das 6. Mas assim, ele tem que se adaptar também. Se tiver um dia de chuva muito forte, ele vai ter que adaptar um horário para ele poder sair quando a chuva não estiver muito forte. Então, tem que ter só o cara que tem tempo. Então, esse é um case de sucesso. A maioria que tem cachorro grande e apartamento pequeno não dá certo, né? Então, tem um negócio que eu queria te perguntar sobre isso. Eu não sei qual é o cachorro, mas é um cachorro grande, que tem um rabo grande e que parece que por causa do rabo, que é muito delicado, ele tem que ter uma metragem quadrada livre para ele transitar, porque senão quebra o rabo. Eu não sei se é aquele dog alemão, que é um cachorro... Dog alemão, Afghanhound, são raças... E ele fica batendo o rabo em tudo, Sim. Pá, e vai fazendo ferida também, né? Sim. Ah, mas... Não! Se você tiver uma casa com um jardim, ele não é idiota de ficar dando porrada com o rabo na parede. Sim. Né? Ele não é um masoquista. Mas se você tem uma casa que é apertada, ele vai passando igual o Pluto, vai bater no rabo. Sim. Então vai dar trabalho. Tu vai ter que comprar uma mangueirinha, cortar a mangueirinha, pôr no rabo, pôr o espadapo no rabo. Como se fosse um protetor, um protetor, né, pra não machucar. protetor, e vai jogando sprayzinho por dentro. Entendi. E o animal é que às vezes ele não gosta daquela coisa, você vai ter que fazer um protetor, vai ter que ter um protetor de cauda. Sim, sim. É uma coisa difícil, tal, né? Então, assim, a pessoa tem que escolher. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa tem a minha vida, ela não pode ter cachorro. Só pode ter cachorro dentro da minha clínica. Que aí tem funcionário, 24 horas tem gente lá. Que ironia, né? O veterinário não pode ter cachorro. Mas, por exemplo, não adianta você... Por conta de quê? Por conta da sua moradia, que não é compatível, é isso? Não, porque eu não fico em casa. Ah, também. Eu Entendi. saio 8 horas da manhã, Entendi. volto 10 horas da noite, né? Você entendeu? O que adianta, né? Eu tive uma vizinha que ela tinha uma Cocker Spaniel, muito bonita por sinal. Ela morava porta com porta comigo. E ela justamente era psicóloga, ela saía o dia inteiro. Como você, deveria ter clientes o dia inteiro. E essa cachorra dela chorava o dia inteirinho. Tá errado. Eu tenho gatos. Porque o gato, ele fica andando na tua casa, quando tu chega lá 10 horas da noite, geralmente tu vai lá, por exemplo... Eu faço diário, como é que foi o dia, né? Sim. Diário, porque para saber o que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu tenho agenda, né? Sim. E tem gente que tem agenda no celular, né? Mas sim. Eu, para ficar um pouco fora também do celular, né? Eu escrevo, né? Aí, por exemplo, às vezes eu escrevo um artigo, mas eu ligo uma televisão, às vezes vejo um documentário, escrevo um artigo, né? Essas coisas. E a minha rotina é assim, normal. Às vezes saio, por exemplo... Então, quando você tem essa rotina, é melhor o gato, porque o gato chega lá e fica te olhando lá 10 horas. O gato é independente, ele não precisa tanto ele de dorme, companhia. Se eu chegar agora, tá na minha casa, ele tá dormindo na cama, os dois lá, estão deitadão ele lá. Não precisa tanto da presença humana como o cachorro? Não precisa, eu acho que ele até nem gosta Sim. de tanta presença humana. Quando Sim. a casa está cheia,
Pega um fim de semana que chove, tu fica lá, às vezes eles se escondem. Sim, sim. Tal, eles não ficam... Não, às vezes vem, você tá fazendo uma coisa, senta, mas às vezes também eles se escondem. Sim. Porque eu acho que fala assim, pô, o que esses caras estão fazendo aqui agora? Quero dormir, Tava né? tão bom. Quero dormir à tarde, né? Não sei, eu penso assim, que o gato é mais independente. Sim. E ele dorme de 12 a 16 horas por dia. Sim. Então ele vai passar dormindo, né? O dia todo, então é mais fácil dele ajeitar, né? Já, por exemplo, o cachorro, ele precisa de contato com o ser humano. Sim. Ah, mas o cachorro troca mais. Evidentemente que ele troca mais, porque você tem mais contato. Você joga um negocinho para ele correr, você sai na rua, ele tem que se cansar e tal. O gato, ele se cansa, porque ele sobe em tudo. São personalidades diferentes. Diferente. Por exemplo, geralmente a pessoa que é mais intelectualizada, ela gosta de gatos também. Por quê? Não que não esteja... Porque o gato, ele fica mais calmo, a pessoa está ali, por exemplo, escrevendo. Não exige tanto, Não exige tanto. Do ser humano. Ser humano. O cachorro exige mais, né? E tem pessoas que falam, não, mas eu tenho gato, mas eu durmo na casa da minha namorada um dia sim, um dia não. A gente reveza de casa. Eu falei, então nem gato você pode ter. Sim, né? porque que aí também não já dá. é... Quem que vai limpar a arinha do gato? Quem que vai dar comida pro gato? Que também não pode ser desse jeito. Aí você tem que ter um aquário. O aquário, você põe lá o medidor e ele fica uma semana sem você estar presente. Então, todas essas coisas são importantes. Por exemplo, o ano passado eu viajei bastante para congresso, assim, não é bastante, mas, por exemplo, assim, sábado, domingo, viajando, aí trocando plantão, viajei, assim, mas não bastante. Foi até para a Amazônia que eu sei. Esse ano, né? Porque você já veio conversar sobre isso no programa mas foi passado. esse ano. O ano passado eu tive muito convite, né? Por exemplo, então, assim, também existe uma dificuldade, né? Porque, por exemplo, quando eu fui para a Amazônia, eu tive que deixar gente para cuidar dos meus gatos, né? Sim. Então você tem que deixar gente. Sim. E é um trabalho que, assim, não é tão difícil, mas a pessoa tem que pegar com um pazinho areia, jogar, colocar areia lá. Por ração é rápido, mas tem que ter, Sim. né? E eu fiquei preocupado de não ter ninguém em casa lá. Então, a menina que faz a secretária do lar lá, ela foi lá. Sim. 2 vezes por semana, como ela vai, para eles terem uma habitualidade de ter gente. Eu fiquei preocupado, né? Sim, sim. Depois o zelador do prédio, eu falei para ele, pô, dá para você trocar para mim isso aqui? Dá, na hora de folga dele, quando ele vai embora, porque entendeu? O prédio à noite funciona eletronicamente. Sim, você teve que organizar tudo. Isso, aí eu falei, mas não vem na hora do seu trabalho, porque alguém pode reclamar tal. Sim, sim, sim. Então chega 15 minutos mais cedo, mais tarde, combinei com ele, para também ninguém falar, pô, ele trabalha pro filete? Não trabalha para mim. Sim. Ele trabalha pro prédio, mas sim, a na gente folga dele. Na folga no dele. Intervalo, né? É como na hora do almoço dele. É como advogado que trabalha na prefeitura, sim. né? Ou um médico, ou um dentista, ou um lixeiro, sim. né? Todas as profissões são úteis. Sim. E ele fica mandando o WhatsApp ou o Facebook na hora do trabalho dele, né? Aí o cara, por exemplo, fala, um exemplo, a prefeitura tem rua esburacada. Tá legal, mas você trabalha na prefeitura de cidade, você está falando da outra, mas pô, o que você está fazendo nesse horário aqui que você está fazendo? Então tudo você tem que ter uma coisa sim. importante, né? Sim. Por exemplo, tem que ter responsabilidade, meus clientes sabem que das 10 até as 11h30 é difícil de eu resolver o WhatsApp. Mas se passa para mim, eu não vou, porque eu estou na cirurgia. Eu já falo para eles, ó, se for coisa grave, liga, porque eu tenho fone aqui, dá para eu atender. Entendi. Mas se for emergência, mas não dá para eu ficar vendo o WhatsApp. Sim. Então, assim, por exemplo, eu passo o WhatsApp pro pediatra, será um pediatra. Mas se ele está atendendo as crianças, como é que ele vai estar no WhatsApp? Então, às vezes, tem que ter um bom senso, né? Sim. Tem que ligar para a secretária e tal. Que nem agora, mandaram o WhatsApp para mim, você estava chegando, eu estou no estúdio gravando, manda zap e depois eu respondo. Tem que ser assim. Sim. Tem que priorizar as coisas na vida. Sim, mas né? pode ter alguém querendo, Rosilma, estou precisando de uma coisa aqui. Eu não sou médica, não trabalho na UTI, então pode esperar. Às vezes até o médico da UTI, ele põe todo mundo estabilizado, né? Todo mundo só vai estar com um na UTI, ele está com o cara estabilizado. Sim. E aí, quando o cara está estabilizado... Eu já fiz programa online aqui com um médico que estava de plantão. Ele está vendo lá, parâmetro cardíaco. Sim.
tá vendo oxigênio, tá vendo tudo, ele tá sentado lá, Sim. ele pode dar uma olhada. Sim, porque ele descansa no plantão também, então isso ele pode fazer. Ele não vai ficar 8 horas, não, ele tá na sala, Sim. 8 horas, caramba, tá Sim. 70, 71, não sei o que, não, ele não E vai ele ficar sabe assim. que ele vai entrar online, ele olha, tá tudo bem, aí Ele põe a fica enfermeira olhando, para olhar ele fica na sala olhando Sim. e vai falando baixinho, dá, Isso, né? dá. Agora, se o cara tiver com problema grave, Sim, aí aí não dá para fazer, então depende do Certo, coisa. certo. Por exemplo, esse cachorro que eu atendi agora, tem outros médicos lá, né? Mas, por exemplo, eu tô ligando lá, ele tá bem estabilizado, tá acordando. Então, você já sabe que quando eu chegar lá 4 horas, tal, já vai estar das 2 às 4, tem gente vendo. Sim. 4 horas, eu pedi para o proprietário vir às 6 horas. Então eu tenho 2 horas para ficar observando, para depois emitir o laudo. Tudo dá certinho. Mas se a mulher for agora lá, pá, deu uma loucura, ela foi. Tem gente lá para mostrar para ela. Perfeito. Mas não. Quem sabe é o doutor Eduardo e o doutor Celso. Sim. Eu estou te mostrando que eles pediram para mim ficar controlando o animal aqui. Sim. Eu estou contando detalhes, quem sabe é ele. Perfeito. Então, todo mundo vai sair satisfeito, né? E é uma questão também de você ser organizado, atencioso e dar as informações, porque aí todo mundo entra no ritmo, né, Filete? É, lógico que a gente não vai agradar nunca 100%. O cara vai chegar agora, vai querer que o assistente... Tem gente que é mais ansiosa. Não, vai querer que o assistente... Mas como é que o assistente vai dar isso se as fotos estão com a gente? Perfeito. Então eu vou explicar num telão, foto por foto, Sim. o procedimento, tudo. Às vezes a pessoa quer acelerar, né? Sim. Quer acelerar, então a gente tem que ir... Mas se ela quiser ir ver o animal lá, pode ver. Sim. Vai ver de uma janelinha, vai ver. Entendeu? Sim, então tá tudo entendi. certo. Porque já tivemos exceções, né? Sim. Para tudo você tem exceção. É igual ao animal, por exemplo, um gato. O gato, a comida do gato, se eu pegar 1 quilo de comida de gato e 1 quilo de comida de cachorro de qualquer marca, Sim. marca premium, Sim. super premium, Sim. a do gato é mais cara. Porque o gato tem mais proteína. O Filete falou que para criar um gato é mais caro que um cachorro. Não. A ração é mais cara, mas ele come menos. Tá vendo? Então ele come Sim. menos. Você vai pôr E gasolina... por que a comida do gato tem mais proteína que a do cachorro? Porque ele precisa de mais proteína. Ele se mexe mais? Exercita Como é que é mais, isso? tem uma complexidade muscular Entendi. enorme também, é um movimento muito sincronizado. Sim. Então ele gasta muito, né? Sim, tem uns vídeos que eu vejo, estava até comentando com os meninos da produção aqui antes de você chegar, que o gato, ele tem uma movimentação, ele é muito ágil, muito rápido, e a gente tem uns vídeos no Instagram, né, que mostra ele enfrentando, inclusive, jaguar, leopardo, né, principalmente quando está defendendo a ninhada. E às vezes o bicho fica... E o bicho foge porque eles são ele é muito tão ágeis. inesperado, né? Sim. E ele é tão destemido, né? Então, Destemido. realmente, isso que você está falando, mais proteína, porque para ele dar aqueles pulos que ele dá, Tem que ter uma musculatura forte, né? é impressionante. Então, o gato é impressionante. É igual ração, Rosima. Você tem uma ração barata, que vende aberto, mas pode ter passado barata. Eu não vendo, Verdade. né? Pode ter passado, porque se eu vender essa Sim. e der um problema qualquer, ele vai falar que foi da ração. Sim. E aí, qual a garantia que eu tenho se o saco está aberto, né? Exatamente. Mas no empório, bolachinha vende. Lógico, não tem veterinário, a responsabilidade dele é menor. Sim. O cara não vai pôr o dedo na cara dele lá, né? Então, a gente, como médico, tem que fazer tudo Não, certinho, e outra né? coisa, né? Como eu falo lá em casa também, o pessoal não tem cuidado com isso que você está falando. Você deixa uma ração aberta e as baratas, elas se alimentam à noite. Quando você tá todo mundo dormindo, aí elas saem, comem tudo que tiver disponível e somem. Então você diz, não, aqui não passou barata. Aí o que acontece? A barata se alimenta a alimentação da barata é material em decomposição. Sim. Ora, você imagina o grau de contaminação onde ela passa. Se você comer, o que vai acontecer? Sim, E para o animal é a mesma coisa. E tem outro problema também, né? Por exemplo, de você ter, porque a barata, um vizinho, né? Certo? Que passou veneno de barata. Também. E ela vem envenenada. E ela vem envenenada e por um acaso ela morre ali, né? E aí ela, de uma certa maneira, ela solta esse produto químico, né? Perfeito. Aí chega lá o funcionário do lugar, vê, pô, caramba, que meleca aqui, tal, tirou a barata. Mas ela pode ter contaminado a ração. Aí pega um dog alemão, mas pega um pequenininho, aquele nível de, né? Por exemplo, vamos lá,
o cara tomou uma xícara O grau de concentração o cara tomou eu não do bebo. veneno é maior, né? Se for pequenininho, sim, é mais grave. Eu não bebo. Né? Aí o cara fala assim, então, prova esse uiscão aqui. Aí eu vou lá, tomei 20 ml. Pô, é forte esse A produção não pôs água para você? Pois o Real e o Rafael são ótimos. Ah, bom, porque colocaram. Não, eles colocam. Que susto! Aqui o negócio é top. Porque aqui tá com água. Até porque eu implementei a melhor água da televisão brasileira aqui, né? Sim. Que é Perrier. O Augusto comprou aí. Ele compra só água Perrier. Porque é uma coisa que ele sempre que eu brincava. Sim. Então vem tudo em frascos verdes aqui, né? Olha. Porque o Nelson, ecologista, ele ficava, pô, mas que água é essa? É da torneira e tal. Então nós só compramos Perrier. Eu vi você bebendo, aqui. Eu falei, não puseram água pro filete. Só Perrier, água boa, entendeu? Então tá. E é uma coisa engraçada, né? Como é que se diz? Aí tem problemas. Não, né? Então, nós estávamos falando o dog alemão, que é um cachorro grande. Talvez não tenha eu tomei veneno, esse não metanol tenha aqui. tanto... Eu tomei um pouquinho de vamos supor que eu tivesse essa balada que estava lá. Eu tomei 20 ml. Aí com 90 quilos, 20 ml, né? 20 ml não é nada. Entendi. Vai ter, tipo, vamos supor, 5 miligramas de metanol. Não vai acontecer nada. No máximo, chega em casa... fala, caramba, né? Hoje eu não tô com o intestino muito bom, tudo bem. Aí pega uma menininha, tá? Magrinha, toda definidinha, 50 quilos, tá? Aí ela me bebe 3 copos. Aí dá 5 miligramas que eu bebi, tô chutando, né? Esse miligrama é tudo o exemplo. Ela bebeu no copo todo 100 miligramas. Sim. Só que ela tomou 3 copos. Então ela bebeu, Pronto, vamos supor, 300 miligramas, certo? E tem 50 quilos. E eu tomei 20 miligramas de coisa, quer dizer, na verdade eu tomei pouquinho e tenho 90 quilos. Então, a tendência é que ela vai se dar bem mal e que eu possa ter um simples arranjo ou até nada, porque a quantidade é pequena. Entendi. Né? Então, tudo é peso corporal e quantidade. Sim. Por exemplo, se um cara beber... Isso também é considerado, as doses de remédio também é assim. O remédio ele pode se transformar num veneno se você der uma dose muito alta e se a pessoa também for muito magrinha ou tiver com a imunologia com problema, alguma coisa, pode ter um afetar. Efeito. Dormiu mal, comeu mal no dia, tudo afeta. Por exemplo, eu fui jantar outro dia num grupo aí de uma pizza e teve um senhor bem conceituado, uns 65 anos, tal, e ele pediu um vinho bom, né? Ele pediu. Aí eu falei, eu não bebo, ninguém bebeu. Aí eu falei, mas eu vou beber essa garrafa toda? Aí ele bebeu a garrafa toda na noite. Bebeu, em um espaço de 1h30, bebeu a garrafa toda de vinho. Vinho bom. Aí eu falei, fulano, eu te levo para casa. Ele morava perto, umas 8 quadras, 5 quadras, 6 quadras, ali no Gonzaga. Aí eu falei, não, eu vou andando porque assim eu vou tal. Quer dizer, se eu beber metade daquele vinho, eu não consigo nem dirigir, né? Porque eu não estou acostumado, né? Mas ele está acostumado, né? Família espanhola, viaja muito para Europa e tal. E ele foi. E ele foi andando. Mas se eu tomar aquele vinho, mesmo sendo bom... Não conseguia nem ir andando. Eu acho que se eu tomasse uns 2 copos, não ficava mais... Se eu tomasse aqueles 8 copos que ele tomou... eu acho que... Nem andando. Eu acho que eu ia ficar meio baruel, entendeu? Mas ele tomou, né? Sim, depende da pessoa também. Do costume também que tem, né? É como o veneno, né? Me ocorreu aquela história lá do... Até falo pro meu pessoal lá em casa, cuidado com essas coisas que a gente ganha de presente, de comida, né? Porque teve uma mulher aí que o cara largou ela e se juntou com outra, tinha filho com outra, sei lá, e a mulher resolveu mandar um bolo com veneno, né, de presente de Páscoa para a mulher que estava vivendo com o marido dela e com os filhos, né? E aí a mulher não sabia de quem era, claro que ela não ia assinar, né, o crime, e comeu ela e os filhos, né? O primeiro a morrer foi o pequenininho, o mais novinho, o magrinho, né? Comeu o bolo, morreu. Aí depois a menina, acho que ficou uma semana no hospital, morreu também. E a moça não, que a moça era adulta, não morreu, ficou mal, mas não morreu também, né? E aí descobriram logo que tinha sido a ex do outro cara lá, enfim. Né? Mas tem a ver. Primeiro, não aceitar, chega um bolo na sua porta, você vai comer, não sabe nem quem foi.
sequer quando chegam do lado do seu carro oferecendo troço que foi feito dentro da casa da pessoa. Vivemos tempos difíceis, né, Filete? Sabe lá quem fez aquilo? Com que intenção? Né? Qual foi o paranoico? De repente enfiou algum veneno lá dentro e você vai comprar. Aí leva, mata a tua família toda. Temos que ter esse cuidado. Sim, e além de tudo, a criança magrinha, pequenininha, ela é a primeira a morrer. Por conta disso que você acabou de falar. Comeu muito bolo? Não, magrinho, né? A pessoa magrinha, pouca gordura. Né? A pessoa, criança, né? Não tem imunologia defendida, nada disso, enfim. Né? Então precisa ter cuidado. Talvez o veneno que mate o rato, na mesma quantidade, não consiga fazer mal nenhum pro elefante. Sim. Certo? Pode ser. Porque o veneno, mas o elefante... Se bem que chumbinho não é fácil não, Não é fácil, mas a quantidade pequena tem que ser estudada, mas tem cachorro que come chumbinho a gente salva, porque era uma dose para matar um rato, não para matar um cachorro. Salva. Outros, quando é pequenininho, dá diarreia de sangue é mais difícil, mas quando é um elefantão, um cachorro grande, às vezes aquele veneno causa vômito, diarreia e você fica 3 dias tomando soro, melhora. Depende do caso, né? Então é muito complexa essa questão aí, né? Mas as pessoas têm que, de uma certa maneira, não comprar assim Às vezes a pessoa não pode ter cachorro, não pode ter gato, compra um aquário. Certo? Sim. Porque aquário a pessoa consegue ajustar, né? Eu acho que toda criança deveria ter um aquário hoje em dia, né? Porque a criança, ela vai saber que tem que ter temperatura, tem que pôr a comida certa. Ela vai pôr muita comida, porque põe o irmãozinho, vai morrer peixe. Aí, morreu. É verdade que eles comem até morrer, se tiver muita comida? Come até morrer, entendeu? Por isso que tem que ser a comida dosada. O peixe morre pela boca. Então, aí o moleque vai pôr muita comida, né? Ou ele põe comida, o irmão põe, porque o dia ímpar é dele, o dia par os dois põem, certo? Aí morre peixe. Sim, come muito. Aí, caramba, morreu peixe. Aí vai lá, limpa o aquário, põe de novo. Vai chegar numa época que ele vai saber, O cachorro, de certa forma, é assim também, né? Enquanto tem comida, ele come. Não pode pôr comida lá. Ração, acho que ração nem tanto, mas se puser guloseima, assim, bolo, essas porcarias, eles vão comendo, né? Tipo porque assim, a minha filha às vezes rouba bolo, né? Ela tem cachorro, então ela fala, o cachorro, enquanto tiver comida, ele come. Então você tem que pôr, nem que seja 2, 3 vezes por dia, aquele pouco, né, para ele comer durante o dia, porque se você puser tudo uma vez, ele come tudo de uma vez, e qualquer coisa que você come, ele tá atrás de você. É igual cobra, coitadinho! Né? É igual cobra, o cara cria uma cobra, ali dá uma carninha. Aí cobra, mas se você der várias, ele vai comendo, porque a cobra, ela só se sacia quando passar por determinada área dela, aquele alimento. Então, o que acontece? Ela não sacia. E aí, se você ficar dando muito alimento, ela pode morrer também. Sim. A cobra come um roedor, tá? Na rua, na selva. Aí o cara chega lá, é louco, o cara dá a quantidade de 8 para ela. Ela pode morrer também. Sim, porque ela come, na selva, os animais, eles não têm essa fartura. Isso, né? aí a cobra comeu um ratinho. Caçar, enfim. Ela comeu um ratinho na selva. Aí ela tá com fome ainda. Depois de 1 dia e meio, o ratinho passa lá no meio dela, ela fica 15 dias, uma semana bem. Sim. Mas se tu na tua casa ficar dando muita comida para ela, o que acontece? Ela só morre de tanto comer. Ela fica comendo 1 dia lá que nem uma louca, depois ela morre, né? Porque comeu muito, né? Quando se saciar, ela já comeu muito. Encerrar, despeça-se, meu amigo. Um beijo a todos, fiquem com Deus, um prazer vir aqui no seu programa. Ele despede muito rápido, isso aqui é uma prática de televisão. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.